Escorpião, seja muito bem-vindo ao Vesic Tarot. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de dezembro. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Vario Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, e lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Vou tirar uma energia aqui do oráculo dos animais. Deus, que seja feita a sua vontade, não se revele a sua verdade. Que seja feita a sua vontade, não se revele a sua verdade. Que seja feita a sua vontade, não se revele a sua verdade. Energia para Escorpião. Camelo. O rato. Atua com a energia da ordem da investigação minuciosa. O rato é atencioso e claro em seus objetivos. É propenso a observar apenas o que é essencial à vida. Prestar atenção nas oportunidades ao redor sem excessos na análise. Eu sou versátil e alerta, de forma a manter a ordem das coisas com plena sabedoria. Sou a aceitação do essencial da vida e uso minhas habilidades de forma corajosa e simplificada. Eu sou a percepção clara e análise equilibrada. Engraçado que eu falei sobre isso aqui na leitura de Libra. Prestar atenção nas oportunidades ao redor sem excessos na análise. É exatamente isso aqui. Gente, eu acho que vai ficar meio difícil para vocês verem. E ele logo em seguida tem a energia da coruja, que fala sobre visão clara. Raposa também. Adequação, agilidade, alerta, vigilância, morcego, cachorro, burro. Burro não, asno. Do que estamos falando aqui com a energia para Escorpião? Que a espiritualidade maior deseja falar para Escorpião agora. 5 de paus. Primeira carta que virou. 3 de ouros invertido. Vieram 2 aqui, rei de paus e pajem de paus. Gente, eu vou usar um outro deck, porque essas cartas aqui saíram na leitura de Libra, tá? E aí, para não prejudicar a energia aqui, porque pode ser que seja muito forte, mas eu vou dar uma chance aqui para outro oráculo. Acho melhor fazer isso. Energia para Escorpião. Deus, que seja feita a sua vontade, não se revele a sua verdade, não se revele a sua verdade, não se revele a sua verdade. O que o Senhor deseja falar para Escorpião? O julgamento também está na energia de Libra. 9 de espadas também. 5 de pau, gente, inacreditável. A mesma carta na mesma posição. Pajem de copas e o imperador. 8 de paus, estrela. 5 de copas, 4 de espadas e 8 de copas. A indecisão aqui é como por fim a um conflito. Entendi. Aqui tem uma análise minuciosa, uma análise muito cautelosa. Engraçado, eu acho que nem tem a absorção aqui nessas cartas, mas eu vi a palavra absorção. Parece que você está absorvendo alguma energia que não é sua, tá? Mas que está sendo emanada em sua direção para que você absorva alguma carga. Existe um resultado, e esse resultado aqui ele não é agradável para alguém. Sorrateira, uma energia sorrateira, que chega muito pequena, tal como pajem. Aqui é como se você estivesse até negligenciando, tá? É uma questão emocional que para você pode parecer muito pequena, mas que no fim das contas aqui causa um grande estrago. Alguém está conseguindo te atacar, e agora que eu percebi, existe um homem aqui, ó, que ele está sendo atacado na cabeça. E é como se você que estivesse sendo atacado na cabeça, porque essa energia que ela está desequilibrada é pequena, mas ainda assim consegue fazer um estrago e você não está percebendo. Cinco de copas, 4 de espadas, exatamente.
É uma energia muito parecida com a energia de Libra, tá? 5 de copas também tava lá. É como se alguém quisesse te... Olha que interessante. Aqui tem um homem sendo atacado na cabeça e esse outro aqui tá com a mão na cabeça. E esse 5 de copas lá na energia de Libra tava com o rei de copas, que é justamente a posição onde tá agora esse pajem de copas. É onde você tá dando brecha para essa espiritualidade negativa atuar e controlar a sua mente. Tem a ver com arrependimento. E você aqui tá sendo meio que observado, tá? Tem uma coisa aqui de ser observado para saber como você tá reagindo. Quatro de espadas. O interesse de alguém é que você fique assim, ó, aprisionado em alguma emoção, aprisionado em algum arrependimento. 8 de copas, para abandonar uma situação, sem olhar para trás. Porque o 8 de copas é justamente isso. Eu sigo adiante e não olho para trás. É esse não olhar aqui que alguém quer. É que alguém espera que você não faça, né? Esse olhar. Esse olhar para trás é algo que alguém espera que você não faça. Eu não quero que você olhe para trás, eu não quero que você se arrependa, eu não quero que você se arrependa no caso de ter deixado uma situação. Mas eu quero que você se arrependa de alguma coisa que você fez, de alguma atitude que você tomou, porque isso me beneficia. Isso faz com que eu consiga te atacar espiritualmente. 9 de copas, rei de ouros e temperança. Alguém não quer que você se sinta merecedor, tá? Eu vou falar bem claramente aqui pra você. Alguém não quer que você se sinta merecedor. Então, essa pessoa aqui, ela vai te atacar em todas as frentes. Tudo aquilo que te traz segurança, 4 de ouros, essa pessoa ela vai te atacar. Se for a respeito de finanças, essa pessoa ela vai conseguir encontrar uma brecha pra te minar, pra te colocar no chão, no chinelo. Tipo assim, olha, você tem que se sentir a pior pessoa do mundo porque em relação à materialidade você agiu assim. Se for em relação à espiritualidade, da mesma forma. Se for em relação à aparência, da mesma forma. Se for em relação à intelectualidade, da mesma forma. Então, aqui tem alguém que tá atacando por todas as frentes, tá? E você precisa ter um cuidado em relação a isso. Ai, cá. Menina. O que mais aqui? Nossa, que coisa linda. A sua felicidade aqui tá ao lado de uma rainha de ouros. Olha que lindo. Eu vou cortar, tá? Vou botar pra embaralhar. Mas aqui a gente tem uma rainha de ouros, aqui um 10 de copas e um carro. Existe uma atitude aqui que ela é muito intuitiva, que ela é muito alinhada com o seu coração, com aquilo que você deseja viver, só que você não tá conseguindo fazer essa energia, não tá conseguindo assumir a energia do imperador e também a energia do carro, porque você tá muito preso aqui a algum arrependimento, alguma energia de lamentação. 9 de ouros e 6 de paus. Sua felicidade, o seu reconhecimento aqui está ao lado de uma rainha de ouros. Pajem de ouros, rei de copas e cavaleiro de paus. O que você precisa, que é se dar conta da grande oportunidade que você tem nas mãos. E alguém não quer que você perceba isso. Olha isso aqui. Tá vendo que esse homem tá com a cabeça baixa, enquanto o pajem de ouros, perdão, ele tá muito altivo, ele tá muito ciente do que ele tem nas mãos, do valor que existe nesse pentáculo aqui. Então, alguém tá te atacando é justamente na sua autoestima. E autoestima não no sentido necessariamente físico, tá? No sentido de aparência, mas aqui pode me falar de tudo aquilo que te compõe como ser, né? Então, tudo o que essa pessoa aqui puder te atacar, tudo que ela puder se utilizar para conseguir te atacar, para conseguir te minar, para conseguir te deixar nessa energia de realmente não reconhecimento. Tá? Essa carta branca aqui pra mim fala assim: você vai se orgulhar do quê, afinal de contas, se você não tem nada do que se orgulhar? É como se alguém quisesse fazer isso aqui com você. Gente, por que eu tô gaguejando tanto? Não sei, tá? Não faço ideia. Rei de copas e cavaleiro de paus. Alguém não quer que você se movimente, alguém não quer que você assuma a liderança da sua vida, alguém não quer que você se enxergue como uma pessoa íntegra, né? Como uma pessoa... Porque a Rainha de Ouros me fala de uma energia de muito valor. Então é como se alguém entendesse assim, se eu atacar dessa forma, falar para essa pessoa no íntimo dela, né, como se fosse uma voz que vem do além. E aí você encara como se fosse uma intuição, como se fosse uma coisa sua realmente, da sua mente. E aí vem essa voz que fala: "Não, mas essa pessoa é demais para você, né? Você fez isso, aquilo e coisas assim, e não sei o quê". E isso meio que vai crescendo e tomando uma dimensão aqui que faz com que você entre numa energia quase que de depressão, nesse 4 de espadas aqui. Só que, como eu falei, vem de uma forma muito pequena, representado aqui pela energia desse pajem de copas, só que assume uma coisa muito grande aqui. Assume uma forma muito grande quando chega em você.
E é essa energia aqui que alguém não quer. Tá vendo? Aqui tem alguém deixando um lugar, deixando uma situação. E esse cavaleiro aqui tá vindo em outra direção. Então é como se alguém não quisesse isso aqui de você, ó. Essa determinação aqui do cavaleiro de paus. Tem uma coisa que tá nas suas mãos. Basicamente é isso. Tem alguma coisa que tá nas suas mãos. Que você tem a condição de manifestar, que você tem a condição de assumir, só que alguém quer tirar isso aqui de você, ó. A glória, o reconhecimento, a integridade, a noção de integridade, de honestidade. É como se essa pessoa ela quisesse que você ficasse preso apenas às lamentações e aos erros. E aí imagine, né? A maior parte da humanidade ficaria presa aqui em coisas ruins se fosse seguir essa lógica. Porque todo mundo erra, todo mundo faz más escolhas. Alguns escolhem coisas piores, outras melhores. Mas faz parte do jogo, faz parte da experiência. Não sei, aqui tem alguma coisa sobre ter uma vitória nas suas mãos que você não tá conseguindo enxergar e é como se você... Tem coisa aqui de abandono? Ociosidade, tá vendo? Essa coisa meio de largar de mão, nossa, já larguei, sabe? Eu não tô nem aí mais com essa situação, ou isso não é pra mim. A beleza, eu falei. Aqui alguém tá tentando te atacar na sua autoestima. A beleza, como um sinônimo aqui de autoestima nessa leitura, mas não me falando apenas sobre a aparência, mas sobre tudo aquilo que compõe você. O inferno. Alguém tá tentando mexer com suas emoções, te transformando na pior pessoa, né? Você se enxergando como a pior pessoa do mundo. Trabalho vão, múltiplos amores e tranquilidade. Colheita, o despertar, impulso inicial. Realmente, tem algo aí que faz parte da sua colheita, tá? Que faz parte da sua colheita. E você só precisa despertar aqui para ter essa coragem. Porque tem uma coisa muito boa aí vindo para você e você não tá conseguindo ver. Não é que tá vindo, já veio. Essa é a impressão que me dá. Tem alguma coisa que tá na sua cara, só que você não tá conseguindo enxergar. Por conta dessa energia aqui de inferno que alguém tá fazendo. Te levando a acreditar que você é a pior pessoa do mundo, que você é a pessoa mais errante, que você não tem valor, que você não tem, sabe? Coisas aqui que não fazem muito sentido. Existe mais algo aqui a ser dito para Escorpião? O cão. Você tem que ser leal a si. Ninguém vai enxergar valor em você se você não enxergar. A criança, você se sente menor que outras pessoas, mesmo sendo uma pessoa adulta, existe um bloqueio aqui, tá? Que pode te acompanhar desde a infância. Ou desde quando você era muito jovem. As nuvens e a aliança. A cegonha. Eu ouvi mastro. Por que mastro? Raposa 2 vezes. Ratos. Aqui tá aliança. Tem um desejo muito antigo aí em relação a uma aliança, a um relacionamento. Gente, eu dei um corte porque eu achei que tinha alguma coisa subindo no meu braço, mas era só um fio de cabelo solto. Existe algum desejo aí em relação a uma parceria que ela é muito antiga, tá? Muito, muito antiga. Essa aliança ela pode ter sido cortada, ela pode ter sido rompida. Existe mais algo a ser dito para Escorpião. Deus que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. A mulher, a casa e o coração. Nossa, alguém tem tanto sentimento por você? A foice. Os lírios. E o anel. Cara, tem uma mulher aqui que ela tá muito segura, que pode ser você aqui, tá? Que tá muito segura aqui sobre os seus próprios sentimentos. Existe muita segurança em relação a isso. E existe um desejo muito forte aqui de manifestar, de mostrar, de expor. Carta, criança, homem. Existe mais algo que a ser dito para Escorpião? O Papa. Gente, tem vários fios soltos aqui. O Papa, Cavaleiro de Espadas, o Mago. O Sol. Uma energia aqui de Leão. A Justiça. E a Lua. Essa aqui que caiu foi o quê? 8 de Espadas, o Mago. Nossa, 4 arcanos maiores. 8 de paus, os juros. O que a gente tá falando aqui? Sol, Justiça e Lua. Cavaleiro de Copas e 6 juros.
Não sei. Parece que você tem medo aqui de alguma exposição, alguém tem medo de alguma exposição. Esse rei de ouros aqui tá vindo com 8 de espadas, que por sua vez clarifica o sol. 7 de paus, 6 de ouros e a justiça. E 8 de copas, cavaleiro de copas e a lua. Eu não sei se o medo dessa pessoa aqui é em relação ao passado, as de espadas, 9 de copas e roda da fortuna, a morte, o carro e 4 de espadas. Gente, eu tive que dar um corte e uma pausa, tá? Pra tentar investigar melhor aqui sobre o que era essa segunda rodada que eu fiz. Não vou negar pra vocês. De vez em quando acontece. Principalmente quando existe muito ataque energético, né? Quando existe muito interesse aqui em uma massagem, em uma mensagem não ser repassada. E aqui, deixa eu organizar aqui pra ficar mais claro pra vocês. Quando eu peguei esse deck aqui, o Rider-Waite tradicional, a gente veio com o Sol, seguido da Justiça e a Lua. Logo em seguida, para clarificar o Sol, o 8 de espadas, para clarificar a Justiça, 6 de ouros, para clarificar a Lua, Cavaleiro de Copas, para clarificar o 8 de espadas, o Rei de ouros, para clarificar o 6 de ouros, o 7 de paus, para clarificar o Cavaleiro de Copas, o 8 de Copas. E aí, depois de muita investigação aqui, eu entendi o seguinte: existe alguém que está com medo de expor uma verdade, porque essa pessoa, assim, ela sabe que existe alguma coisa aqui que é injusta, tá? Tem alguma coisa aqui relacionada à injustiça e a equilíbrio. Então, assim, eu preciso colocar algumas coisas no eixo, ou nos eixos, né? Eu preciso fazer alguma coisa aqui, só que eu não sei como me defender, né? Eu não sei exatamente aqui como lidar com uma defesa, e pode ter a ver aqui com o passado de alguém. Eu não sei se o que essa pessoa fez em relação a você, ou eu não sei se em relação ao que essa pessoa fez com você, ou se o que ela fez em relação a outras pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque aqui na linha do Sol, e desse medo, né, de expor uma verdade, vem a energia aqui da carta Almas Gêmeas. Na energia da justiça vem o anjo da bondade. E na energia da lua vem a energia do passatempo. Aqui pode ter a ver com, como eu disse, ou o que essa pessoa fez em relação a você, ou o que essa pessoa fez em relação a outras pessoas. E aí existe um medo aqui de, e se eu expor, e se eu expuser essa verdade para alguém e essa pessoa não me quiser mais, né? E houver aqui um rompimento, e se houver uma ruptura nessa relação? Teve algum momento aqui que eu tirei o taroquia e saiu a morte, a versatilidade, que é um 2 de copas. Então alguém aqui está muito confuso a respeito disso, tem muita desorientação, né? Tem muita incerteza aqui a respeito disso. Porque essa pessoa aqui, ela te vê nessa energia aqui, ela te vê nessa energia do anjo da bondade, ela reconhece aqui uma energia que ela é muito bonita em você, né? Uma energia muito pura, uma energia muito coerente, só que ao mesmo tempo ela tem medo aqui de um rompimento. E se você souber disso, né? Se você souber desses meus segredos e se você souber aqui de tudo que eu fiz, como é que vai ser para você lidar? Será que você ainda vai me aceitar, sendo eu uma pessoa errante e você esse anjo da bondade? Eu não sei se eu consigo lidar com isso. Ou eu não sei se você conseguiria lidar com isso. E é como se isso aqui estivesse consumindo alguém aos poucos. Tá vendo? Prestar atenção nas oportunidades ao redor sem excessos na análise. Então aqui é como se alguém estivesse analisando excessivamente alguma coisa. Liberdade, energia da gaivota. Jacaré, renascimento. Aqui você precisa renascer. Ou alguém precisa renascer, tá? E ver que isso aqui não é algo justificável. 8 de espadas, aqui é um mero temor. Aqui é um mero... É uma ansiedade, que é uma abstração, uma projeção que ela não faz muito sentido. Mas tem mais alguma coisa aqui. Sol e justiça. Sacerdotisa. Ai, gente, é isso mesmo. Sacerdotisa, 10 de espadas e a força. De novo, a energia que saiu lá na leitura de Libra, nessa mesma posição. A rainha de ouros, enamorados e as de ouros. A mesma coisa que saiu na leitura de Libra. Aqui tem a ver com segredos, tá? Tem a ver com coisas que foram feitas que talvez essa pessoa ela possa interpretar como coisas muito indigestas, que não são muito legais, sabe? As de espadas aqui tem a ver com verdade. De novo, o imperador, 3 de paus e rei de paus. Cara, tem alguém que tá deitando e rolando aqui com com esse seu medo, com esse seu temor, com essa sua ansiedade, porque isso faz com que você não vá adiante. Todas as vezes que você já esteve excessivamente em alguma projeção, nunca deu bom. E as vezes que você conseguiu enxergar a realidade foi quando você colocou os pés no chão. Eles pediram para falar isso aqui. Quando você está muito na abstração, você não vê nada, você está nessa energia de desorientação e incerteza.
E qualquer coisa faz derrubar esse castelinho aqui, fragilidade. Então você se torna muito frágil. À medida que você vai ganhando segurança, à medida que você vai percebendo aqui que algumas coisas elas foram necessárias, né? As experiências elas são necessárias, você adquire maturidade e confiança. É que alguém quer te afastar. Tem uma coisa aqui de manipular energeticamente uma situação para que você se afaste de uma coerência. Eu sei que nem todo mundo acredita, né? Nisso, não tem Jesus como Salvador, mas eu acho que é muito oportuno falar isso aqui para poder ilustrar o que eu quero dizer. O que a espiritualidade quer dizer em termos de conselho. Qual é a probabilidade maior de que Jesus, ele te perdoe, né? Ele reconheça a humanidade em você, ou a energia, por exemplo, do diabo? Partindo da premissa que o diabo me fala de aprisionamento, de medos, a simbologia, pelo menos no tarô, remonta muito a isso, né? A medos, a ansiedades, a temores, a vaidade, a ego. Aqui é como se tivesse uma coisa assim, de alguém que vai te enxergar além de tudo isso, entende? Alguém que vai te enxergar além dos erros. Alguém que te enxerga além dos erros. Então, sendo eu esse anjo da bondade, né? Sendo eu essa pessoa aqui que consegue ter um equilíbrio, eu jamais vou te julgar por uma coisa que você fez, porque eu entendo que todas as experiências elas são necessárias. É disso aqui que todo mundo é composto. Agora, engraçado, tem uma coisa aqui com essa energia da Lua, Cavaleiro de Copas e 8 de Copas. O que a gente tá falando aqui? Lua, Cavaleiro de Copas, 8 de Copas e Passatempo. 9 de Ouros. Imperatriz, 5 de Espadas e a Estrela. É isso, porque toda vez que eu pergunto, vem isso aqui. Esse 9 de Ouros. E o 9 de Ouros me fala sobre a carta dos solteiros. Temperança, 10 de Copas e Valete de Ouros. Não sei se esse medo aqui, se esse temor tem alguma coisa a ver com a vida de solteiro dessa pessoa. Se tem alguma coisa a ver aqui com o passado amoroso dessa pessoa, a Rainha de Paus, As de Copas e 5 de Copas. Ah, que lindo. Aqui é um mero temor. Aqui é um mero temor. Se você der a chance aqui para que você esclareça algo para alguém ou para que você converse, seja lá o que for, tá? Vai haver muita gentileza aqui. Reparem que aqui é um casal real. Rainha de espadas, rei de espadas e um 6 de copas. Então, aqui tá me falando de franqueza, tá? Se você expuser alguma coisa de todo o coração, se você falar aqui sobre alguma situação, não existe chance aqui para desentendimento, é o que eu sinto. Sobre energias, o que nós temos na fragilidade, escorpião. No Rei de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio. No Cavaleiro de Copas, Câncer, Peixes e Escorpião. Na Justiça, Libra. Na Lua, Câncer. No Sol, como eu falei, Leão. No Pajem de Copas também, Câncer, Peixes ou Escorpião. No Pajem de Ouro, Touro, Virgem, Capricórnio. Áries no Imperador. Áries, Leão, Sagitário no Cavaleiro de Paus. E no Rei de Copas, Câncer, Peixes ou Escorpião. Existe mais algo aqui a ser dito para Escorpião, por favor? A Justiça. Sacerdotisa, 2 de Paus. 3 de Copas. As de Ouros. 3 de Espadas. 3 de Paus, 9. Ah, entendi. Isso aqui estava na leitura de Libra. Para finalizar a leitura, eu vou tirar aqui o oráculo do espírito animal. Energia para Escorpião, por favor. Olha, espírito da Vespa, às vezes a vida ferrou. Construa uma base sólida, energia do castor. Limpe a bagunça, energia do sapo. E a energia do pavão, deixe brilhar. Hora de deixar ir. Às vezes a vida ferroa e torne os seus sonhos realidade. A liberdade é sua, espírito tem um plano. Entendi.
A questão é o seguinte, pra ficar mais claro, né? Porque eu acho que fiz tantos rodeios aqui na leitura, ou talvez não, gente, porque talvez eu esteja aqui sentindo, canalizando a energia de confusão de alguém, de desorientação. Existe o sonho aqui de alguém, e ele é muito forte, tá? E é como se essa pessoa que ela tivesse trabalhado arduamente para chegar nesse ponto aqui de realização desse sonho, de manifestação. Aqui tem um quadro, a energia do imperador. Só que pode ser que essa pessoa aqui, ela tenha tomado decisões das quais hoje ela se arrepende. Para ela realizar agora plenamente um sonho, é como se ela precisasse limpar aqui alguma coisa. E pode ser que essa limpeza aqui tenha a ver com a exposição para você ou para um outro alguém sobre algo que foi feito. Só que de alguma forma é como se essa pessoa não se sentisse pronta, tá? Apesar dessa pessoa aqui estar pronta, aqui é como se ela não se sentisse pronta, ela não se sentisse segura para tomar essa atitude. Então, assim, como é que eu vou fazer, né, para expor tudo isso, para limpar essa bagunça? Então, de um lado tem esse sonho que eu quero realizar, só que para eu chegar nesse sonho aqui, eu preciso tomar uma atitude, e é essa atitude aqui que tá me prendendo, essa atitude aqui que tá me deixando com medo, é esse medo da exposição, né? Será que essa pessoa aqui, ela vai me aceitar? Será que ela vai, como é que ela vai lidar, né, com tudo isso? Mas aqui não tem, ó, de novo, 8 de espadas, realmente, 8 de espadas e o sol. Existe um medo aqui, né, de expor alguma verdade. E não sei se um medo aqui de rejeição, de você se afastar, né? Porque aqui ó, tem a imperatriz, o eremita e o seis de espadas. E essa pessoa, de novo, sentia aqui uma energia de abandono, de perda, tá? Então existe um medo aqui a respeito disso. E como é que vai ser, né, se eu expuser? Como é que vai ser se eu falar? Como é que vai ser se eu... 9 de espadas. Gente, isso aqui tá consumindo alguém. 9 de espadas, a torre e o 2 de copas. Aqui existe muito arrependimento por alguma coisa que aconteceu. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa aqui, ela quer fazer o certo agora, só que ela tá com medo, né? Tipo assim, como é que vai ser se eu expuser aqui pra alguém? Só que eu sinto que é algo inconsistente, não tem muita coerência aqui, né? Esse medo de alguém. Tem e não tem, né? Por um lado, é normal. A gente vai falar, nossa, eu vou expor aquilo ali, vou contar pra pessoa como é que vai ser a reação dela. Mas eu sinto que ao mesmo tempo tem uma pureza aqui, tem uma leveza, tem uma coisa aqui que é muito bonita. Tem alguém que tá com medo de destruir uma relação, entende? Por isso que quando eu abri aqui eu vi o 9 de espadas, a torre e 2 de copas. Eu tenho medo de expor aqui alguma coisa, né? Eu tenho medo de falar a verdade do que aconteceu. Eu tenho medo aqui de contar tudo o que aconteceu, de limpar essa bagunça. E durante a limpeza dessa bagunça aqui, quando você ficar sabendo, você vai ficar horrorizado. Agora eu entendi a perplexidade. É porque teve um momento que eu tinha visto a carta da perplexidade no taroquê e eu não estava entendendo. Aqui é o medo de alguém que você fique perplexo, ou você com medo de que alguém fique perplexo ao saber de alguma coisa. Mas eu sinto que é uma besteira. Pelo menos para algumas pessoas, tá? Que eu sinto que já estão no padrão, um casal aqui que já está no padrão de um rei e de uma rainha de espadas. Aqui existe uma conversa franca, sincera, que ela pode livrar muita coisa, que ela pode solver muita coisa, que ela pode limpar, que ela pode solucionar muita coisa. 5 de espadas. Foi alguém aqui que não foi leal, tá? Que não foi honesto em algum contexto. E agora sim, se sente na obrigação aqui de expor. Exatamente. Olha isso. 5 de espadas, rainha de ouros, outro casal real. E o rei de ouros nos cortes. Exatamente isso. Aqui tem alguma coisa a ver com o passado. O cavaleiro de copas, 8 de copas, a lua, que mexe muito com o emocional de alguém, ou que pode mexer muito com o seu, né? E aí, como é que eu vou fazer aqui pra lidar, né? Como é que eu vou fazer pra me defender aqui? 7 de paus, 6 de ouros, justiça, imperatriz e eremita. 6 de espadas, 5 de ouros e 2 de paus. Eu sinto isso, eu não tenho como estar com você, eu não tenho como me aproximar de você, eu não tenho como me relacionar com você sem ser franco, sem ser sincero, né? Sem te contar o que realmente aconteceu. Só que como é que eu vou me defender pra você? Como é que eu posso falar tudo isso que eu fiz, que me envergonha, né? Que me deixa no chão, que me deixa triste, que me deixa arrependido? Só que eu sinto aqui que tem uma pessoa que ela é muito madura. Essa imperatriz aqui, ó, ela saiu nessa linha. Justiça e eremita. Então existe razão aqui, existe sensatez, existe reflexão, existe avaliação. Existe uma sensibilidade até, né? Porque a imperatriz me fala de acolhimento, é a grande mãe. Então existe aqui muita energia de acolhimento. Pode ser que essa pessoa esteja esperando que algum ataque da sua parte, né? Nossa, como você foi capaz de fazer isso, não sei o quê. E eu não sinto isso. Eu sinto uma pessoa aqui muito equilibrada, muito coerente. Muito maternal. No sentido mesmo de amor incondicional, né? Então, eu sei separar muito bem as coisas. O que você fez te pertence e não pertence a mim. É alguém que reflete muito aqui.
muito, muito, muito sobre alguma questão relacionada à justiça e reciprocidade. Enfim, Escorpião, por hoje é só. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix e do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal.